E aí, boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre os sintomas do autismo. É um questionário que a gente pega na internet, é super fácil de achar. Sinais e sintomas do autismo questionário. Você clica lá no Google, vai aparecer. Você vai em imagens, copia, tira xerox e tal. Eu aconselho a não fazer esse questionário antes dos 18 meses, antes dos 2 anos. Mas a gente tem que levar a criança todo mês na pediatra, pelo menos até 1 ano e meio. Depois começa a se passar para 2 meses. Por quê? Aí a pediatra, porque a gente às vezes não se liga, mas a pediatra vai perguntar. Com 6 meses a criança está sentando já, segurando sozinha, não precisando de apoio. Então a criança já começa a sentar sozinha porque o tônus muscular dela tá ótimo para a idade. Então existe um monte de síndrome hoje em dia que a criança tem um tônus muscular um pouco mais fraco, ou por falta mesmo de exercício, falta de tentar deixar a criança de bruço um pouquinho mais, para ela ficar erguendo a cabeça e tal. Então, o importante é levar no pediatra todos os meses. Se a pediatra falar, pode ser a cada 2 meses, aí ela que vai decidir, tá? Com 9 meses a criança começa a dar tchau, começa a bater palminha. É bem importante isso também. Começa a apontar objeto. Quero tal coisa. Tá. O problema de hoje em dia é que os cuidadores trabalham, né? Pai e a mãe trabalham. Então, quando chega em casa, a criança apontou. É pra criança começar a falar mais ou menos lá por 1 ano. Aí a criança já tá com 1 ano, aponta a bola. Isso aqui é a bola, né, filho? Pega a bola, sai correndo, já entrega pra criança. Por quê? Porque tem outras coisas pra fazer também. Mas também quer assim, eu não quero deixar minha criança ela esperar 1 minuto. Pra criança tentar falar ba, bo, 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 bo. Pra ela balbuciar. O balbuciar também começa com 9 meses, até 1 ano, pra criança estar falando babá, cacá, tatá, naná. É o balbuciar, ela tá tentando falar, né? Então já começa a falar algumas sílabas aí, as mais simples, né? Então é importante deixar a criança apontar e ela tentar balbuciar qualquer coisa, qualquer coisa. Ela quer água, às vezes fala água, entendeu? Não apontou pro filtro, o filtro já pega a água, puf, ela dá pra criança. Essa criança vai ter um pouco mais de dificuldade de querer falar. E a gente também deixa muito tempo na internet, muito tempo assistindo desenho, porque tem outras coisas para fazer também na correria. E às vezes excessivamente a criança assistindo o desenho, estimulando demais desenhos que não são muito legais, assim, que não vai interagir com a criança, ela também não vai querer, não vai ter interesse em falar também. Então, assim, só vai observando o que a médica vai falando, tá sentando, tá. Aí a médica também tem que ter esse toque, né? Tá apontando para o objeto. Se hoje em dia tá proibido o andador, né? Criança que anda em andador não vai engatinhar. Então o importante é não colocar no andador se puder, deixar a criança com 9 meses, até 1 ano ela começa a engatinhar, ela vai criar bastante força nos braços, nas pernas, não vai ter hipotonia, que a gente fala, né? Aquela criança tem as perninhas fininhas, não vai no parquinho, não vai em creche, porque a realidade do Brasil também é essa, né? Quase ninguém consegue vaga em creche hoje em dia. Então, às vezes fica com a avó criou 10 filhos, né? E todo mundo era muito ativo, porque se não falasse, filha, na época certa, ficava sem comer, né? Então já falava mamar logo, né? Porque eu tenho mais 9 irmãos aqui, se eu não falar, o que vai acontecer? Então, assim, hoje em dia as crianças vivem dentro de uma redoma, são filhos únicos normalmente, são muito solitários. E quando vem o próximo irmão, normalmente já vem o outro irmão já tá com 5 anos, aí nasce esse bebê. Então não tem interação, né? E a criança não brinca com outras crianças. Isso também gera uma dificuldade depois da criança fazer a interação. Então, por isso que a gente fala assim, não responde esse questionário já de início. Só depois dos 18 meses, com 2 anos, que você responde isso daí. Só que o importante também é assim, tá com 1 ano, não dorme, é uma criança que fica balançando o tempo todo. Se tem umas coisas assim muito esquisitas, já leva no pediatra, fala. Que aí o pediatra vai encaminhar pro neurologista, vai fazer alguns exames
Mas normalmente não adianta, gente. A gente sai correndo desesperado, que é com 18 meses, 2 anos mesmo, que é aí que tem que entrar com o psicólogo, tem que entrar com fono, porque a criança tem um atraso de fala importante mesmo, tá? Até o babá, o cacá, o mamá que falava, some. A criança parece que é surda, não fala mais nada e fica totalmente apática. Esse foi o caso da minha filha. Em outras crianças pode acontecer do outro jeito. Então eu vou ler para vocês as 23 questões que tem. Vou tentar ser rápida para o vídeo não ficar muito cansativo também, né? E dá um like, pelo menos, aí que tem poucas gente inscrita. Às vezes a gente vê, tem até uma boa parte que tá visualizando, mas não tá se inscrevendo, não tá curtindo. Porque meu vídeo aí não sobe. A única coisa que o meu interesse aqui eu hoje eu consigo falar sobre autismo sem ter aquela dor insuportável e chorar. Porque o pessoal fala assim, eu não passei pelo luto do autismo, não sei o quê. Gente, mas quem em sã consciência engravida e depois a criança nasceu perfeita, nasceu tal, e aí você cria uma criança normal, você não tem aquele impacto como a mãe de uma criança com síndrome de Down, ela já tem impacto na hora que o médico já vem antes dela fazer a maternidade. Então ela já sofre ali. Outras síndromes também aparecem logo no nascimento. Então aquela mãe já vai sofrer ali, gente. A mãe do autista, ela simplesmente a criança nasce, faz tudo, beleza? De repente para de falar. E aí é um choque. E tem gente que fala assim, eu levei de boa. Nossa, eu fiquei feliz. Não é, gente. A gente ama o nosso filho de paixão. Mas o autismo, ele dificulta muito a vida das mães e dos pais. Dificulta muito a vida das mães e dos pais. Dificulta. Porque a gente não sabe o que fazer para ajudar. A gente se sente um pouco culpado também. E assim, é um susto, porque a gente sabe que o nosso país não tem fono para todo mundo, não tem terapeuta ocupacional para todo mundo, que na escola ela vai ter uma dificuldade maior de interação, que outros amiguinhos vão ter aquela rejeição por ele por causa do preconceito. Então não é falar assim, nossa, eu não tive problema nenhum em aceitar o meu filho autista. Essa pessoa, provavelmente o filho dela tem um autismo muito leve, já falou logo de início. O nosso problema é assim, a criança para de falar, a criança fica super agressiva, te bate o tempo todo, porque ela quer uma coisa, ela não sabe. E ela quer falar, e ela sabe o que ela quer, só que ela não sabe como dizer aquilo. Então ela vem, te bate, fica extremamente irritada. Teve dias assim da Giovana chorar de meia hora, 1 hora e meia sem parar. E eu não sabia o que fazer. Então a gente entra num pânico, entra num desespero muito grande. Hoje ela ainda tem crises de choro, você entendeu? Então ela vai falar assim, é muito fácil. É aquele negócio, só vai saber da sua vida quem calçou seu sapatinho e andou com ele. Então assim, não vamos pintar o autismo tudo colorido, tudo maravilhoso, porque no Brasil não é. É difícil você conseguir uma professora, é difícil você conseguir, mesmo em escola particular, um orientador. Então não vamos colorir que não é lindo, maravilhoso, mas a gente tem que enfrentar. Então esse enfrentamento é mais fácil quando a gente tem informação, né? Então vou começar, né? Porque senão o vídeo vai ficar extenso, chato pra caramba. Seu filho gosta de balançar, de pular no seu joelho? Isso aí a maioria das crianças gostam, né? Mas é o gostar de balançar. Então ela fica no teu colo e fica assim, né? Balançando. Isso é um conforto pro autista. E às vezes você coloca no seu joelho, ela gosta de ficar fazendo assim no seu joelho e tal. Isso não quer dizer muito, mas a gente responde que sim, que essa escala tem sim e não. Seu filho tem interesse por outras crianças? Por isso que eu falo, não adianta responder antes dos 18 meses, porque antes dos 18 meses eles vão ter interesse sim. Se ele estiver na creche, ele vai querer brincar com outras crianças, ele vai engatinhar até as outras crianças e tal. De repente ele perde o interesse pelas outras crianças e fica isolado no canto. Seu filho gosta de subir em coisas como escadas ou móveis, de repente a criança está lá, você olha, a criança subiu lá em cima da cômoda. Né? Eles gostam muito disso daí, eles não têm noção do perigo. Qualquer criança pode fazer isso, né?
Então por isso que eu falo, não responda antes, não seja abafado. Seu filho gosta de brincar de esconder e mostrar o rosto de esconde-esconde, por exemplo. Às vezes você fala assim, mãe, ó. Ou ele, né, vai lá, corre e fica escondido assim pra você procurar ele. Sim ou não? Aí você responde. Sim ou não? Seu filho já brincou de faz de conta, como por exemplo, fazer de conta que está falando ao telefone? Normalmente, a criança que não tem autismo, ela pega o telefone, por exemplo, celularzinho, né? Pega o celular, vai assim, ó, avó, tá aqui, não sei o que, tal. Ou ela pega a boneca, começa a nanar a boneca, coloca uma madeira na boca da boneca. Isso é esperado para crianças normais, ditas normais, que desculpa a gente falar normal, gente, mas é que não tem outro termo. A criança não autista, vamos dizer assim então, a criança não autista, ela sabe imitar. Ela sabe imitar como brincar certo. Então, ela vai dar mamadeira certinho, vai empurrar o carrinho certinho, do jeito que tem que ser, vai empurrar o carrinho. Já o autista não tem isso, não. Seu filho já usou o dedo indicador para apontar para pedir alguma coisa? É o esperado. Então, a criança tem que apontar. Com 9 meses, ela começa a apontar. 1 ano, ela começa a apontar. Dos 18 meses aos 2 anos, ela para de apontar. Então, se a criança parou de apontar, por exemplo, ela fica e começa a chorar, e você fica perguntando, o que você quer, filho? O que você quer, filho? Às vezes tá do seu lado, ela não fala, ele não fala, porque eles não são verbais normalmente. E aí você fica desesperado, mas na ponta, às vezes é só, tipo assim, tá lá na cozinha, aponta pra cozinha. Não, eles não apontam mais, eles param de apontar. E seu filho consegue brincar de forma correta com brinquedos pequenos, exemplo, carrinho, blocos de montar, sem apenas colocar na boca, remexer o brinquedo ou deixar o brinquedo cair. Tipo assim, o carrinho é para fazer, né, montar o Lego, monta o Lego normalzinho. Já a criança normal não, pega o carrinho, vira o carrinho, com a roda pra cima e fica rodando a roda do carrinho. A maioria deles gosta de coisa de girar. E aí, blocos de montar, em vez de montar bloco assim pra fazer a casinha do Lego, enfileira. Enfileira carrinho, enfileira boneca. A maioria deles fazem isso, enfileira. Coloca tudo enfileirado, pega aquele monte de brinquedo e enfileira, um do lado do outro. Então, é uma brincadeira típica do autista, né? O seu filho algumas vezes trouxe objetos para você, para lhe mostrar esse objeto? Então, às vezes ele pega o objeto, traz para você dizer para ele o que é aquilo ali. Aí você vai falar assim, ai que legal, você trouxe para mim uma boneca tal, né? Então ele tem um interesse pelo brinquedo, isso é esperado. O seu filho olha para você no olho por mais de 1 segundo ou 2. Isso aí também precisa ser de 1 segundo, né, gente? Normalmente o autista, com a minha filha tem um vídeo dela com 6 meses. Ela olhava para o meu olho, ela falava gugu, dadá, dadá, e ficava olhando para minha cara. Eu e meu filho, a gente ficava muito tempo com ela. E falava assim, nossa, a Giovana vai falar com 9 meses. E eu tenho esse vídeo, não sei como eu coloco aqui no canal. E ela prestava muita atenção, eu olhava pra mim e ela ficava falando gugu, dadá, tatá, mamá, e ficava me olhando muito. Depois dos 18 meses, eu ficava chamando a Giovana, pegava no colo, colocava assim pra cima, ficava olhando pra ela simplesmente desviava o olhar. Então eles desviam o olhar, eles não gostam de contato visual, não gostam, então eles desviam o olhar. O seu filho já pareceu muito sensível ao barulho? Gente, com 2 meses eu levei a Giovana na igreja. Com 2 meses começou a tocar um hino lá e a orquestra toca um pouco alto, né? Aí quando começou ela começou um choro assim de lágrima. Eu achei aquilo muito esquisito, mas nunca na vida que eu imaginei que pudesse ser autismo. E aí a gente dormia e o berço, ela enfiava os pés no berço assim, quase quebrava a perna e a noite inteira ela ficava rodando. Às vezes ela sempre não dormiu. Eu levei ela no neurologista com 1 ano, porque ela nunca dormia. Há 48 horas a Giovana não tinha dormido ainda.
Então, com um ano, eu levei ela no neurologista, fez um eletro da cabeça, que tava tudo normal, que não tinha problema nenhum. Então, ela era tão agitada que ela ficava enfiando o pé no berço. Às vezes, ela acordava, o pé tava quase quebrando pra fora do berço. Tiramos ela do berço, colocamos ela numa cama de casal, mais uma cama de solteiro do lado. De tão agitada que ela era. Então, ela ficava se debatendo a noite toda, dando uns tiques, assim, umas coisas meio assim. Ela começou a ter, eu comecei a prestar atenção nisso. Não tava querendo colocar minhoca na minha cabeça, mas já comecei a prestar atenção nisso. Então, assim, e o barulho? Então, às vezes, passava moto na frente de casa, ela, pá, ela levava um susto. Ligava a batedeira, começava a tremer. Ligava o liquidificador, começava a tremer. Aí eu já fui vendo que a Giovana tinha algum problema. E eu tava com medo de que problema que fosse, né? O seu filho sorri em resposta ao seu rosto, ou seu sorriso, aí você chega e fala assim: oi, amorzinho da mamãe, tudo bem? E sorri. A criança, né, a Giovana, até 1 ano e 6 meses, sorria pra mim de volta. Só faltava mandar beijo, né? Mas não chegou a mandar beijo. Mas ela nunca apontou objeto. Nunca apontou objeto, tá? Então, assim, de repente, a Giovana não sorria mais. Não sorria. Ficava assim, se ficava, Dadá, lindinha, gostosa, mamãe. Não demonstrava emoção. O seu filho, desculpa, gente. O seu filho imita você? Exemplo, você faz expressões, caretas e seu filho imita. Então você faz assim, uou, é pra criança fazer também. Aí você faz, a criança faz também. Então, normalmente a criança faz essas imitações. O autista, você fica lá, ele não vai imitar você. Ele vai ficar te olhando apaticamente ou ele vai desviar o olhar. O seu filho responde quando você chama ele pelo nome? Esse foi assim o mais traumático pra mim. Eu ficava Giovana, 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 e ela sempre vinha. Depois dos 18 meses, Giovana, 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 Giovana. Aí eu tinha que ficar procurando nos cômodos da casa onde que ela estava. Aí eu achava ela lá, ela sentada assim, girando lá o ventilador. E eu ficava, Giovana, Giovana. Ela se fazia de surda. Aí a gente vai fazer o BERA, que é o exame do ouvido, pra ver se a criança não é surda. A criança pode ser surda também, né, gente? Aí tem que fazer o exame pra ver se ela não é surda, se ela tem perda auditiva, que às vezes nasce normal, mas teve uma virose, alguma coisa e teve perda auditiva. A Giovana não era surda, o BERA dela deu maravilhoso, que ela escutava super bem, até tinha excesso, né, qualquer coisa de barulho a mais, assustava muito ela. Você aponta o brinquedo do outro lado do corpo. Seu filho... se você aponta um brinquedo do outro lado do cômodo, seu filho olha pra ele. Isso é que não acontece quando é autista, não. Você aponta e fala assim, filho, olha lá a boneca. Olha lá a boneca, filho, olha pra boneca. Ele não dá a mínima pra você. Não dá a mínima. Seu filho já sabe andar? Como o meu menino andou com 1 ano e 7 meses, porque eu coloquei ele no andador, o andador atrapalha um pouco. Então, a Giovana, eu fiquei esperando até 1 ano e 7 meses, ela andou com 1 ano e 7 meses igual o Gustavo. Isso pra mim não foi problema. Ela andou no tempo que eu esperei, porque eu coloquei ela no andador, eu sabia que ela ia demorar pra andar. Seu filho olha para coisas que você está olhando. Aí você fica lá olhando lá pra televisão ou pro computador, fica lá olhando. Ele passa do seu lado assim, ele não se interessa pelo aquilo que você tá vendo. Não se interessa. Pode ser a coisa mais legal que estiver passando lá, ele não vai se interessar. Seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto do rosto dele, tipo assim, às vezes a criança fica fazendo assim, entendeu? Uma coisa assim que é atípico pra criança fazer, perto do rosto dele, às vezes faz isso, entendeu? Aí você observa se tem esse movimento com os dedos, assim, dele fazer isso. Também é característico do autismo, mas nem todos os autistas vão ter. O seu filho tenta atrair a sua atenção para alguma atividade, a criança, quando ela faz uma coisa, ela já quer que o pai fique sabendo, né? Aí pega, dá dá a mamadeira pra boneca, vem correndo e mostra pra você.
pega o carrinho, vai, passa com o carrinho por cima do seu pé só pra mostrar, pra buscar sua atenção. O autista não, ele fica lá no canto brincando sozinho. Se você não for atrás dele, não interagir com ele, ele vai ficar sozinho lá o tempo que pra ele é de boa. Tá super sossegado. Você alguma vez já perguntou se o seu filho é surdo? Então é nessa hora que quando a gente começa a ficar chamando a criança finge que tá surda. Então é a hora de levar no médico para ele encaminhar pro otorrino fazer pedir o teste do Bera, que é tranquilo de fazer. Eles sedam a criança e aí faz o teste, coloca uns eletrodozinhos lá. É um teste super fácil de fazer, gente. Faz pelo SUS. O seu filho entende o que as pessoas dizem? Então às vezes chega um parente de casa e fala assim: vem no colo do tio, vem no colo do tio. A criança passa do lado do tio, ignora completamente o tio e vai lá, pega a bola, começa a chutar a bola, nem dá a mínima pro tio. Isso assim, gente, é tudo quando a criança começa a ser autista, né? Então, eles falam assim, a criança nasceu autista, mas os sintomas são agravados quando tem a poda neuronal. Então, também não fica em desespero não, que depois do tratamento com o psicólogo já é a hora, hein? Com 18 meses. Já começou a acontecer tudo isso, já leva no psicólogo, já leva no fono. Já corre, porque o que acontece? Eles vão ganhar muito. Muitas das coisas que eu tô lendo aqui que eles não faziam, eles vão começar a fazer. Porque eles vão começar a usar os outros neurônios que não tiveram a poda neuronal e vão ter ganhos, assim, excepcionais. Mas demora muito tempo. Então tem que ter paciência, persistência, que vai... eles vão ter ganhos. Mesmo os autistas mais graves, a gente viu aí no programa que teve, que o moço ficava o dia todo acorrentado, depois foi pra terapia. Esse moço ficou feliz. Era extremamente triste, né? O caso dele. O seu filho entende o que as pessoas dizem? Então eu já falei. O seu filho às vezes fica aéreo, olhando para o nada, ou caminhando sem direção definida? Às vezes assim, a criança vai lá no portão, volta, vai lá no portão, volta. O que a minha menina fazia? Ela entrava na sala, saía pela porta da cozinha. Entrava na sala, isso ela fazia assim umas 4, 5 horas por dia. Ela entrava numa porta e saía pela outra. Era o girar, né? Entrava na porta da sala, saía pela porta da cozinha. Entrava na porta da sala, saía pela porta da cozinha. Isso foi assim, meses que ela fez isso. Isso era confortante para ela. Então são comportamentos meio estranhos para crianças que não são neurotípicas, não são autistas, que não fazem isso, né? E o autista neurotípico faz isso. Vai lá no portão, volta, vai lá no portão, volta, vai lá no portão. Pra ele tem sentido aquilo. Tá fazendo uma brincadeira dele. O seu filho olha para o seu rosto para conferir a sua reação quando você vê algo estranho? Às vezes você fala assim, nossa, ai meu Deus do céu, olha ali, tá acontecendo não sei o que lá, olha tal. E a criança tá do seu lado. E você tá falando, olha filha, olha o que tá acontecendo ali, não sei o que. Aí você olha, seu filho tá olhando lá pro outro lado. Não presta atenção e parece que não ouviu você falar também. Só que assim, gente, o que eu falo? Com 18 meses, 2 anos, aconteceu tudo isso. Pelo menos de tudo isso daqui, se tiver respondido quase tudo sim, é muito provável que seu filho seja autista. Mas quem vai fechar o diagnóstico é o médico. E tem médico que só fecha com 3 anos. Então não vai esperar a criança fazer 3 anos para procurar um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo e um fono. Você consegue isso no SUS. Começa já a fazer logo a fono, porque perde muito esse negócio da mastigação, da musculatura, e a gente precisa. A gente nem imagina como é que se fala, ó, falar. Ó como é que a língua fez, falar. Quando tem a poda neuronal, então os neurônios que eram responsáveis por essa parte aqui, ó, fala. Aí às vezes você fica, oba, oba. Vai no fono e o fono fica falando, fala, pata. Aí a criança fala, por quê? É como se tivesse tido um derrame e ela perdeu neurônios muito importantes que faziam a musculatura da língua mexer e ligar no cérebro para ter essa resposta. Então até hoje a Giovana não fala clá, pra, tra, gru, essas coisas assim, porque, ó, gru,
gru. Ó, a língua fala gru, a língua fala gru e fecha a boca, gru. Então, quando começa a ir no fono, aí é enche bexiga. Eles não conseguem encher bexiga com 3, 4 anos, 5 anos, eles não conseguiam encher bexiga. Sabe língua de sogra, que a gente vai no aniversário lá, que a gente era tudo criança, então, e soprava, e via a língua de sogra fazendo isso? São tudo testes que o fono vão dando pra criança, pra quê? O soprar já tá mexendo com a musculatura daqui, já tá mexendo com a língua. Aí começa a fazer falas. Aí, o que a psicóloga me orientou, que eu achei muito importante, a Giovana era considerada autista severo, porque ela não falava, ela se autoagredia, ela me agredia, e assim, ela tinha que tomar remédio pra dormir, senão ela não dormia, ela varava noites e noites. Então, assim, o que a psicóloga falou? Coloca ela na creche. Então, com 2 anos, a Giovana já estava na creche. Falou assim, colocam com crianças normais, ditas não autistas, né? Porque o que vai acontecer lá? Ela vai ver que as crianças falam, elas têm que falar. Então ela puxando lá a roupa da tia, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro. Senão, não vai. Ah, eu quero tal brinquedo. E não é na porretada que consegue, é na fala. Então, eu fui orientada assim, se você colocar numa instituição, vai ter 4 crianças lá, provavelmente não vão ser verbal, ou vão falar por ecolalia. Ecolalia é a criança que só repete. Eu vou na cozinha. Aí a criança fala, eu vou na cozinha. Eu vou amarrar o sapato. Eu vou amarrar o sapato. Fala por ecolalia, não forma frases que ela mesma, que ela só repete o que o outro fala. Já é um ganho muito grande também, que a Giovana começou com ela ecolalia também. Depois agora ela já forma frases extensas, até conta histórias. Mas é isso que é importante, coloca numa creche e você tem todo o direito. Aí depois a gente vai falar também sobre direitos dos autistas, que vocês têm muito direito, tem que ir atrás. Se chegar na creche e falar assim, não tem vaga, procura a Secretaria da Educação, porque uma criança autista precisa frequentar a creche. Precisa. Ela precisa ter interação social com outras crianças. Mesmo se seja dolorido para você ver sua criança, que você vai chegar lá na hora de buscar a sua filha, tá todo mundo no parquinho, todo mundo se divertindo pra um canto, sua filha tá sozinha aqui mexendo num negocinho de terra sozinha. Não tem problema. É início. Ela vai conseguir fazer uma convivência. Não vai ser perfeita. Ela não vai saber contar história para as outras crianças. Ela não, às vezes não vai entender muita coisa, mas ela vai estar fazendo interação com as outras crianças, sim, do jeito dela. E a gente tem também que respeitar muito o nosso filho, né? Não é que assim, vai fazer a criança ficar normal. Não é isso. Conviver com crianças que conversam. Aí a criança vai o autista vai começar também a raciocinar, porque eles são inteligentes. Vai começar a raciocinar, falou assim, poxa vida, ela pediu a boneca, ela ganhou a boneca tal que ela pediu. Então se eu tentar falar bo, que a outra falou boneca, né? Aí às vezes ela começa a falar bo, e coloca apelido ali, que a boneca é o bo. Você entendeu? E aí em casa também. Se a criança der, a primeira vez que a criança falar assim, pegou a boneca, aí a criança fala assim, bo. Ah, você quer o bo? Bo é a boneca. Você já associa também algumas coisas pra criança. Por exemplo, se ela colocou bo, que é a boneca, fala assim, quando ela falar bo, ah, você quer a boneca, né? Aí ela vai dar alguma coisa pra você assim que é a boneca, você entendeu? Aí você vai mostrar a boneca, ela vai começar a reagir. E aí, gente, o ganho que tem é muito grande, só que não adianta, a gente chora no começo, porque é complicado, é difícil achar vaga em creche, é difícil ter fono, é difícil terapeuta ocupacional, é muito complexo. Mas a gente, como mãe, como pai, a gente não pode desistir do nosso filho. Jamais, jamais, jamais. O que você puder fazer, se oferecer, também não coloca demais, né? Igual eu falei no outro vídeo. Não adianta 4 horas na creche, 4 horas de terapia. Eu fui teve uma coisa aqui numa instituição que eu não posso falar o nome. A mãe descobriu que o filho era autista. Ela se formou em fono, se formou não sei o que, fez milhares de coisas, fez psicologia, ela fez um monte de curso, porque ela queria curar o filho dela.
Só que assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Essa mãe hoje tá super deprimida, porque ela não conseguiu que o filho dela falasse. E ela não conseguiu tirar o filho dela daquele autismo mais severo. Então, assim, gente, não fica esperando que é com 2 anos, que é com 3 anos, que é com 4 anos, que é com 5 anos, que é com 6 anos. Sempre espere o melhor do seu filho. Mas, assim, delegue isso para um profissional. Em casa você tem que falar assim, ó. A fono mandou eu ficar soprando bexiga, chupando pirulito com a minha filha. Vou fazer. 3 vezes por semana. Vamos fazer. Isso que você tem que fazer. Não adianta você ir lá e baixar um programa. Aí vou fazer 3 cursos de R$ 100 pela internet. Vou ser fono profissional, vou ser psicóloga, vou ser psicopedagoga. Não faz, ó, não faça isso, não faça isso. Escuta o que essa professora tem a dizer do seu filho, onde que tem que melhorar, tal. E vai fazendo e vai tendo os ganhos aos poucos. E tudo que você conseguir de ganho pro seu filho, elogia muito. Elogia muito. A criança falou, boa. A boa é a boneca. Que bonito, que legal. Você tá falando a boa. Boa é a boneca. Elogia sempre. Por quê? Se você dá uma resposta positiva pra criança, ela vai se sentir incentivada. Agora se a criança fala assim, boa. Não é é boneca, é boneca. Se você ficar insistindo pra criança aprender a falar, isso, gente, vai vir com o tempo e com muito esforço. E 30% dos autistas não vão falar, mas igual eu falei também nos outros vídeos, vão se comunicar muito bem com tablet, vão se comunicar muito bem com quadros e são inteligentíssimos. E tem aqueles que têm os casos muito graves, com comprometimento severo da parte psiquiátrica, da parte psicológica. Mas esses aí, normalmente, não são aqueles que são autistas regressivos, que com 18 meses tem a poda neuronal. Provavelmente já teve um problema da infância, teve paralisia cerebral, ou foi diagnosticado muito mais tarde. Então, assim, hoje em dia, a porcentagem de autistas severos tá diminuindo muito, porque tá tendo muito investimento logo que descobriu. Descobriu com 18 meses, já vai para fono, já vai para psicólogo, já vai para psiquiatra. Não precisa entupir a criança de terapia, mas precisa de ter alguém com essa criança fazendo já com que ela tenha estímulo de força motora da boca, do tra, blá, clá, blá. Isso aí vai demorar bastante tempo. Mas pelo menos assim, sabe? Eu aprender a comer de novo. Então tudo é ganho. O vídeo ficou super longo, mas desculpem. E quem puder, se inscreva no canal, dá um like aí. E se não gostou também,